Legal que temos bastante, o pessoal está assistindo aí. Como vocês sabem, o Tobias é diretor do Sincef e ele, no meio da gestão, ele acabou tendo a oportunidade de ir para a Rússia para estudar. E a gente já há algum tempo que estava querendo fazer essa atividade com ele, para ele contar um pouco da experiência dele lá, mas também a visão que ele tem da Rússia, os resquícios da União Soviética. Hoje tem essa questão da invasão da Rússia invadindo a Ucrânia. Então, tem vários temas aí que a gente acaba tendo interesse em conhecer. Tem a questão que eu particularmente pedi para o Tobias, se ele podia ver a questão do Trotsky, lá como que hoje é visto o Trotsky. Enfim, tem vários temas aí que nós temos bastante interesse. E é uma oportunidade para a gente ver sem o filtro da grande imprensa e por aí vai. Então, acho que a ideia é essa, que o Tobias faria uma apresentação e abriria para a gente poder perguntar, enfim, poder bater um papo sobre esse assunto que chama o interesse de várias pessoas, né? E é um pouco o que nós estamos vendo aqui. Tobias, você quer que vai te avisando de tempos em tempos? Como que é? Eu acho que pode ir avisando de 10 em 10 minutos, só para eu ter uma ideia, né? Eu vou tentar falar não tanto tempo, porque eu acho que o que vai ser mais interessante é a conversa, né? A partir do que eu for colocando aqui no final, a gente pode pensar, as pessoas podem elaborar perguntas e eu vou tentando responder em cima da minha experiência, do que eu vejo aqui, e do que pode ser interessante para as pessoas conhecerem. Eu acho que eu estou planejando entre 30 e 40 minutos, talvez vai girar em torno disso, tá? Pode Tá, ser, a Genovar? partir dos 25 a gente te Uhum. avisa, Pode ser, pode ser. tá? Então tá bom. Claro que se tiverem alguma dúvida no meio da apresentação e quiserem algum esclarecimento, pode fazer se for alguma coisa muito urgente, senão, se puder aguardar até o final, acho que vai ser interessante para a nossa conversa. Beleza, então vai lá, cara. Então, boa noite, primeiro, para quem está no fuso horário russo, acho que só estou eu aqui no fuso horário russo, talvez o Gabriel, um colega que acabei de ver aqui, então boa noite, boa tarde, né, para quem está acompanhando. E bom dia, talvez para alguém que esteja mais distante do fuso horário, né? Meu nome é Tobias Vilhena de Moraes, eu sou servidor do Museu Lazar Segal, em São Paulo. Eu trabalho já tem alguns anos ali nessa instituição pública federal em São Paulo, e eu estava em conversa com o pessoal do meu sindicato e com outros colegas também, né, que seria interessante eu falar um pouco da minha experiência aqui, né, sobre a Rússia, sobre o que eu tenho visto aqui na área da cultura, do patrimônio cultural, como a atual situação política, econômica tem influenciado nas discussões sobre o patrimônio, a cultura aqui na Rússia, falar um pouco desse terreno, né, que é um terreno bem complexo, né, em qualquer país do mundo, né, ainda mais considerando as dimensões, considerando a situação política atual, e considerando que a Rússia está no centro dos debates, né, atuais, não só do ponto de vista da cultura, né, mas do ponto de vista político, econômica, né. Eu acho que para quem liga a televisão todo dia tem alguma notícia sobre a Rússia. Então, acho que seria interessante trazer essas informações para os meus colegas. Claro, apresentar também um pouco do meu papel aqui, né? O que eu tenho feito aqui nesse país. Por que eu estou aqui atualmente, né? Acho que é importante colocar por que um brasileiro está aqui, né? Atualmente estudando, qual é o objetivo, ah, porque não é uma pesquisa feita à distância, né? Por que é importante estar aqui nesse local fazendo pesquisa? Acho que é importante fundamentar, até para entender a minha atuação aqui, a minha visão, né? E os limites da minha visão também, né? Porque isso não só confere vantagens, mas também confere alguns limites, né? Que podem acontecer
a, nessa minha estadia. E, claro, as vantagens, né? As vantagens que tem de vir presencialmente, trabalhar aqui e poder consultar arquivos, consultar pessoas e profissionais que aqui atuam. Então, vamos começar. Opa, deixa eu só ver como é que eu faço para avançar aqui. É aqui. Isso. Historiador brasileiro na Rússia, né? Então, eu acho que primeiramente é importante destacar quem sou eu, né? Eu sou historiador, eu me formei na área de História, eu estudei na PUC São Paulo, posteriormente eu fiz mestrado na USP e doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Então, em 2006, eu fui aprovado para trabalhar no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico, pré-histórico brasileiro. Eu vou tentar dar essas informações de maneira bem mais geral, assim, eu sei que talvez tenham especialistas mais, mas a gente tem um público bem variado aqui, então acho que é importante permitir o acesso às informações de uma maneira clara, né? Então, desde 2006 eu venho trabalhando nesse campo do patrimônio. Inicialmente eu trabalhava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também atuando nas missões, né? Nas missões jesuítico-guaranis. Então, eu tive uma atuação durante muitos anos ali, nessa parte do campo do patrimônio cultural, desenvolvendo projetos e participando de projetos sobre esse importante patrimônio cultural brasileiro e da humanidade, né? Então, eu tenho atuado muito tempo nesse campo e, para mim, foi muito importante para eu desenvolver uma visão sobre qual é o papel de alguém que é formado em história, alguém que tem interesse nesse campo, na para preservar as mais diferentes vozes que atuam no passado histórico brasileiro, né? Então, durante muitos anos eu pude atuar em órgãos ou como estagiário ou como colaborador, como o National Park Service nos Estados Unidos. Também tive um estágio de pesquisa na Universidade de Coimbra, em Portugal, e no campo arqueológico de Mértola. Então, eu sempre trabalhei com essa questão relativa à preservação do patrimônio histórico, arqueológico. Então, eu tive essa minha formação detida sobre esses campos. Pois bem, a partir de 2017, eu, em conversa com colegas de São Paulo, com o diretor, um dos diretores do Instituto Brasileiro de Museus, e sobre se eu teria interesse em trabalhar em São Paulo, porque eu tinha um conhecimento na área de hebraico e já estudava russo nesse período. Então, teria um acervo que poderia ser futuramente pesquisado em cima do acervo do Museu Lazar Segal. Daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês sobre ele, e que seria interessante eu vir para São Paulo para poder atuar nesse campo. Então, a partir desse momento, em 2017, eu recebo inicio meu processo de transferência e venho para São Paulo para trabalhar no Museu das Artes Legal. Inicialmente trabalho. Tá em cima da garrafa tem no congelador. Trouxe o quê, garrafa? Mel. Acho que. Opa. E aí, nesse momento, eu me transfiro para São Paulo. Inicialmente, eu trabalho na biblioteca do Museu Lazar Segal. Posteriormente, desde de um ano e meio já, eu começo a trabalhar detidamente no acervo relacionado ao acervo documental desse artista, expressionista, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, Lazar Segal. Em 2024, primeiramente em 2023, né, eu venho para cá, para a Rússia, uma primeira visita e converso com os profissionais pesquisadores de duas universidades, da MGU e da Escola de Altos Estudos Econômicos russa, e aí converso com eles sobre que teria interesse em fazer uma pesquisa aqui, e daqui a pouco eu já explico por que essa pesquisa aqui, e em conversa com os profissionais do Departamento de História Global e Regional da Universidade de Estudos Econômicos de São Petersburgo, eu ganhei uma bolsa para vir estudar para cá, né? Uma bolsa que é oferecida pelo Ministério da Educação russo e certamente eu conto com o apoio do Museu Lazar Segal e IBRAM, né? Então, a minha vinda para cá é a partir dessas conversas, né?
com essas duas instituições russas e, claro, com a aprovação do meu diretor, né, do Museu Lazar Segal, e também da presidência do IBRAM, do governo brasileiro. Então, a minha vinda para cá, ela conta com apoio tanto do Ministério da Educação russa, né, e assim como o apoio do Ministério da Cultura brasileiro, né, mais especificamente o Museu Lazar Segal e o IBRAM. Né? E por que estudar na Rússia, né? Essa é uma questão importante, né? Destacar. Para quem não conhece, o Museu Lazar Segal, né? Ele é dedicado a esse artista expressionista, né? Muito conhecido por ter atuado no campo expressionista, e porque ele nasceu em Vilnius, hoje é a capital da Lituânia, e na época fazia parte do Império Russo, né? Então, esse artista expressionista que nasce nessa região de Vilnius, que nasce em Vilnius, né, especificamente, ele migra primeiro para a Alemanha e, posteriormente, ele vai para o Brasil. O que é importante? Por que Rússia, né? Porque esse artista, né, ele se comunicava, ele vivia numa região, que é essa região de Vilnius, do leste europeu, né, que é muitas vezes conhecida como Ichthyland, né, que é uma região que você tem a cultura judaica Ashkenazi, onde as pessoas daquela região falavam principalmente em Yiddish, que, para quem não conhece, como um dialeto alemão, né? Se você ouve, você vai ouvir quase como se fosse alemão, né? É um dialeto, mas quando você vê escrito, está escrito em hebraico, né? Mas a situação é diferente, né? Ela uma língua muito mais próxima, uma língua germânica, né? E é muito importante porque essa língua, era a língua muito falada nessa região, era a língua comumente falada, né, pelos judeus dessa região, e ela se difundiu por vários. Hoje ela estaria concentrada nos países que fazem parte, como a Belarus, né, a Ucrânia, a Lituânia, a parte da Rússia, né, era uma Polônia, então era uma língua muito difusa, era a língua cultural, na verdade, das comunidades judaicas até a Segunda Guerra Mundial, né? Era a língua franca, vamos dizer assim, a língua mais falada, era a língua da cultura judaica, da música, do teatro, da literatura, né? Era a língua mais divulgada nesse período. Acho que tem isso, obrigado. Então, esse artista, né, ele nasceu nesse ambiente, né, o Lazar Segal, ele nasceu nesse ambiente, ele é de uma família de origem Ashkenazi, eles se comunicavam em russo e em Yiddish, então, ele tinha essa influência na sua formação cultural, ele tinha muitas conversas com os intelectuais nesse período, né? Tanto que isso é importante destacar, porque, mais uma vez, a Rússia, né? Parte dos seus mestres, né? Daqueles que irão influenciá-lo, como, por exemplo, o escultor Mark Antokolsky e o seu sobrinho Lev Antokolsky, eles vão ser alguns dos primeiros artistas judeus a terem a oportunidade de estudar instituições acadêmicas de artistas na Rússia, né? Dentro de uma época de abertura, né? Final do século XIX, tem uma espécie de abertura para essas pessoas de origem judaica poderem estudar, né? Principalmente o Mark Antokolsky, né? Que é um grande escultor e que é muito conhecido atualmente na Rússia, né? Ele vai influenciar muito essa primeira fase, né, de formação do artista Lazar Segal, tendo até estudado Lazar Segal na escola do seu sobrinho Lev Antokolsky, né, que também, esse Lev Antokolsky também estuda aqui em São Petersburgo. Então, essa influência, esses canais com essa origem russa, com essa cultura russa era muito importante na formação desses artistas, né? Então, por isso, a minha vinda para cá, em primeira mão, né, é poder ter acesso a essas obras, obviamente, dos seus mestres, né, mas também dos arquivos que estão presentes em museus, em instituições acadêmicas russas, que tratam exatamente desse período de formação desses artistas, né?
Lembrando, era o Império Russo. A Rússia, ela administrava toda essa região, né? Então, muitas das informações que existem sobre as cidades como Vilnius, em outras, elas estavam interligadas com o Império Russo, que tinha sua sede em São Petersburgo, né? Então, esses centros acadêmicos. Então, muitos desses arquivos estão aqui hoje, estão e preservam essa memória. É importante destacar isso, né, porque muitas dessas memórias de cidades como Vilnius, por exemplo, elas foram devastadas na Segunda Guerra, né? As cidades foram praticamente carpet bombed, né? Elas foram reduzidas a cinzas, né? Então, muitas das memórias dessas cidades hoje, elas dependem de instituições acadêmicas, né, ou museais, que conseguiram ou de pessoas que saíram antes da Segunda Guerra, né? Então, você vai ter, por exemplo, um instituto que é muito importante, né, para a preservação da memória dessa região de Vilnius, é o IVO, né, que é um instituto que preserva a cultura da Yiddish-Land, né, do Ashkenazi, e que hoje está sediado em Nova York, né, nos Estados Unidos. Então, ele preserva parte dessa memória que estava ali guardada. Memória que eu digo documentos, arquivos, tudo que vocês puderem imaginar está ali guardado, né? Então eles conseguiram tirar essa instituição um pouco antes da invasão nazista, né? O outro local que preserva a memória desses locais, né, é sem dúvida o Museu Lazar Segal, porque o Lazar Segal deixou essa cidade antes, né? Então parte da sua memória está preservada no Brasil. Não é só a memória do artista, mas a própria memória da cidade, né? Ela está preservada nos arquivos, né? Nas salas expositivas, com os quadros do Lazar Segal e nos arquivos, né? Nossos que nós temos ali. Eles preservam essa memória. E, obviamente, parte dessa memória está preservada na Rússia, né? Porque era o império, né? Ele administrava, então parte dessas memórias estão guardadas aqui sobre esses artistas, vão fazer parte da Yiddish-Land, né? Então, isso é uma facilidade, né? Poder vir para cá é ter essa oportunidade de poder acessar esses arquivos. E isso é um ponto importante, né? Poderiam questionar por que não faz esse acesso remoto, né? A partir do Brasil, pedindo acesso de informações. Nem tudo funciona assim tão perfeitamente, né? Primeiro, porque temos que conhecer, desde o Império Russo até hoje, a Rússia ainda é extremamente burocrática, né? Então, para ter acesso a essas informações, é um caminho bem complicado, né? Para acessar os documentos, tem todo um controle, né? A parte desses acessos, eles só são possíveis a partir do momento que você tem um vínculo com uma instituição russa, né? Por exemplo, para eu poder acessar alguns dos arquivos atualmente, eu tenho que contar com uma autorização do meu departamento, que eu estou vinculado, né, que é o Departamento de História Global e Regional, que eu levo, é um documento físico mesmo, eu levo até a instituição que eu tenho interesse em pesquisar, que é como se fosse uma carta de apresentação minha, da instituição para mim, sobre mim, né, para ela. Então, a partir desse documento, eu consigo acessar, né, a instituição. Então, ou seja, o vínculo com uma instituição russa ela é extremamente importante nesse sentido. Obviamente, o meu vínculo com uma instituição brasileira pública, ela também facilita, né? Ela facilita porque são colegas, né, que atuam em diferentes instituições museais internacionais. Então, me possibilitam eu vir para cá e poder acessar, né, com mais segurança e com mais transparência, né? E com apoio de profissionais também técnicos, museólogos, historiadores, arquivistas, né? Então, essa é a importância de estar aqui, né? É a importância de poder também contar com o que a gente chama na área de antropologia o gatekeeper, né? O abridor de portas, né? É o que vai possibilitar eu ter acesso mais fácil a essas informações, até porque os códigos de compreensão são outros, são escritos em cirílico, né, primeiramente, né? Compreender isso é um ponto importante. O idioma ele é extremamente importante, não vir para cá sem o idioma, né? Ele é importante para conseguir acessar, mas obviamente ter alguém que te acompanhe também, porque mesmo com o idioma você precisa ter alguém que consiga
acessar de uma maneira mais clara as informações. Esse é o papel, por exemplo, dos bibliotecários, esse é o papel dos arquivistas, né, que eles facilitam, tanto no Brasil, né, como aqui também. E esse é um dos pontos importantes, né, da minha pesquisa. Aqui tem só uma imagem, né, que eu coloquei, que é um trabalho que eu estou fazendo agora no Museu Pushkin, né, em Moscou, onde existia informação de que teriam algumas litografias do Lazar Segal, né, que foram adquiridas na década de 30. Então, se iniciou um projeto de pesquisa para localizar essas duas litografias e entender como é que elas chegaram, né, aqui na Rússia também. Então, esse é um processo que eu conto com apoio tanto de uma especialista em história da arte, né, como também de uma historiadora do Museu Pushkin, né, então que facilita e que agora vai continuar com o trabalho nos arquivos, né, para entender como é que foi esse processo de aquisição. Continuando. Então, para quem não conhece, rapidamente, né, o Lazar Segal, ele é um artista expressionista, né? Ele tem, inicialmente, ele tem uma experiência no campo do realismo, né? Até com influência do realismo russo, mas posteriormente ele migra para a Alemanha e ele tem contato com os expressionistas alemães, né? Então, ele é um artista que vai dialogar muito com essa questão das formas, das cores, né? Aqui vocês podem ver as figuras geométricas, né? E com temáticas das mais variadas. Ele é um artista que vai tanto trabalhar com a temática judaica, obviamente, né? Que está ligado à história, à sua história familiar, mas também ele é um artista que pinta, por exemplo, representa, por exemplo, pessoas que tenham alguma deficiência física, ou pessoas doentes, ou ele é um artista muito conhecido também, porque ele vai ter uma ligação muito forte com os aspectos relacionados às perseguições que as comunidades judaicas sofriam no Império Russo, né? Por exemplo, os pogroms, né, que é um dos quadros deles, do lado esquerdo, ou uma temática que vai ser muito importante para ele, principalmente na sua vinda ao Brasil, que é a temática da imigração, né? E isso é importante, né? Ele é um artista que ele dialoga com a imigração e ele é um artista que dialoga com imigrantes também, né? Era uma época quando ele vem para o Brasil, né? Na década de 20, que muitos imigrantes estão vindo para cá, né, de origem europeia, ou vindo da Itália, ou vindo de outros países, né, ou do leste europeu, né. Então essa temática é uma temática que é muito importante para ele, até em contato com outros imigrantes também que vieram para cá, né. Esse quadro, por exemplo, que vocês estão vendo, né, Navio de Imigrantes, ele conversa com o Stefan Zweig, né, sobre esse quadro. Foi publicada essa carta, essa troca de cartas entre o Stefan Zweig e o Lazar Segal, um pouco antes da produção desse quadro, né, durante, na verdade, a produção desse quadro, houve uma conversa, né. Então, esses artistas imigrantes, eles trocavam informações, essa experiência da imigração, da mudança de origem, né, de região, de cultura, é algo que vai impactar muitos desses artistas. Mas esse é um artista que também, assim que chega ao Brasil, ele vai ter a sua experiência muito impactada, né? O milagre de luzes e de cores, né? Ele vai ser um artista que vai ser muito importante, muito conhecido durante o no modernismo brasileiro, né? Ele é um artista que vai no Brasil, ele vai ter um olhar muito atento, né, para as populações negras, né, ou indivíduos e grupos sociais que eram extremamente estigmatizados, como as prostitutas, por exemplo. Então, ele é um artista que ele vai ter um impacto muito importante, principalmente no nosso modernismo, né, brasileiro, porque ele traz essa voz a pessoas que muitas vezes não eram representadas, né, e sempre olhando para um olhar de pessoas que ele identificava que sofriam tanto perseguição como a comunidade de onde ele vinha, né, do leste da Indland, sofria perseguição. Ele via grupos também no Brasil que sofriam perseguição. Então ele vai ter esse diálogo muito profícuo, né, muito importante de compreensão e de tentar compreender, né, o olhar daqueles que eram estigmatizados, né.
Então, acho que é um ponto muito importante e que está a partir da sua influência. Então, meu trabalho no Museu Lazar Segal, eu já vou indo para o final dessa primeira parte da apresentação, eu tenho lidado com o arquivo, principalmente os documentos escritos em língua russa, né? E feito um primeiro trabalho de compreensão dessas cartas, tentando compreender o período, tentando compreender o que existe de informação ali dentro desses documentos e tentar no futuro, né, fazer um planejamento para um projeto de mais largo fôlego, né? Que, sem dúvida, esse tipo de projeto ele tem que contar com a participação de profissionais, né? Que lidam com isso no mundo acadêmico, né? Principalmente em instituições da área de letras em russo, né? E que permite o olhar de pessoas também de outras instituições, não só no Brasil, obviamente, mas também fora do Brasil, para que permita o acesso mais rápido às informações, né? E que possam trazer informações que estão escritas na língua com qual o Lazar Segal se comunicava desde a sua infância, né? Então, suponho que muitas das informações mais íntimas, né, mais importantes, né, da sua observação sobre a sua produção artística e do seu mundo ao redor foram escritas em língua russa, né? Então, é extremamente importante conhecer essas cartas. Muitas vezes conhecemos essas informações sobre o Lazar Segal ou de pessoas que trouxeram essas informações em língua portuguesa ou em documentos que foram escritos em alemão, por exemplo, que já trazem informações extremamente valiosas, mas, obviamente, as informações em língua russa elas podem trazer informações ainda mais interessantes, né? Porque elas estão ligadas a um íntimo que o Lazar Segal estava habituado a conversar nesse idioma, né? Mesmo em álbuns que foram confeccionados pelo Lazar Segal, né, como o Bubu, por exemplo, já é destacado por das pessoas que faz o prefácio, né, da sua obra, que esse olhar russo era algo muito importante no Lazar Segal. Então, esse meu trabalho tem sido, nesse início, né, fazer essas traduções iniciais, né, primeiro exercício, né, de tradução. Estou dando um exemplo para vocês conhecerem um pouco, né, de como é feito um trabalho. É um trabalho quem é da área de arqueologia, mas eu diria paleografia, né? Mas não é bem paleografia, é uma neografia, né? Porque a gente está lidando com documentos escritos na cursiva aqui, né? Mas um período mais recente, é um trabalho de neografia, né? E nessas informações você tem começam a aparecer nomes que muitas vezes a gente desconhece, né? Ou muitas vezes a grafia mudou, né? Lembrando que o Lazar Segal ele nasce no final do século XIX, né? E a grafia ela muda, né? Com o tempo. E pessoas que muitas vezes a gente não tem informação e outras a gente tem, né? Então a gente começa a desenvolver um aparato de conhecimento sobre esse artista. Então, esse meu trabalho tem sido também, a partir do momento que eu venho para cá e estou imerso na cultura russa, né, ter contato mais frequente, eu consigo ler com mais naturalidade, né, e consigo ter acesso de uma maneira mais rápida, né, a essas informações. Até para compreender o seu próprio processo de escrita, né, que é algo que é importante para quem estuda a língua russa, né, a entender a própria língua cursiva, né, algo que é extremamente importante no aprendizado, né. Pois bem, como é importante situar para vocês, né, então essa foi a minha primeira apresentação, né, sobre quem sou eu, porque eu estou aqui, né. Eu acho que é importante situar para o público, né? Eu sei que tem pessoas que estão aqui, tem um público extremamente variado, né? Tem pessoas que sei que lidam com a Rússia de maneira acadêmica cotidianamente. A gente tem pessoas que lidam com tópicos específicos, né, da Rússia relacionados ao período soviético, mas também temos pessoas do público geral que têm interesse em conhecer a Rússia e em vir para cá, né? Então acho que é importante falar sobre essa Rússia antes de falar do aspecto cultural, né? O que é essa Rússia, né? A Rússia é um país de dimensões continentais, né? Ela tem uma dimensão de 10 mil quilômetros, ela tem 11 fusos horários, ou seja, um país extremamente largo, né? E que faz fronteira com 14 países.
né? Os mais variados, que temos a Noruega, a Finlândia, a Lituânia, a Belarus, a Estônia, a Letônia, a Polônia, a Ucrânia, a Geórgia, né? Indo até a China, a Mongólia e Coreia do Norte. Então, é um país com fronteiras dantescas, né? Ela tem outros marcadores importantes, né? Ela tem marcadores geográficos extremamente importantes, como o Estreito de Bering, né? O Mar Báltico e o Estreito de Leperrousse, né? E isso é importante porque termos a ideia, a gente viu há poucas semanas, né? A Rússia não está tão distante dos Estados Unidos, né? Apenas 4 quilômetros, né? Ela faz uma fronteira muito próxima ali próximo do Alasca, né? Então, assim, as pessoas às vezes não têm essa dimensão, né? A gente tem um olhar muito viciado, né? Do mapa mundi, né? As pessoas não têm essa ideia das dimensões e de como as fronteiras funcionam. Ao mesmo tempo, ela tem uma variedade de nacionalidades extremamente importante, né? 81% da população ela é de origem russa. Nós temos tártaros, temos ucranianos, tem belarussos, alemães, tchetchenos, judeus, né? A Rússia é tão expressiva no seu tamanho que ela tem regiões com populações muçulmanas significativas, né? Principalmente em repúblicas como Daguestão, Chechênia e Ingushétia, né? Onde a maior parte da população é de origem muçulmana, né? E ao mesmo tempo ela tem um oblast que é autônomo judaico, né? Muito conhecido, principalmente antes da criação do Estado de Israel, né, que era um dos prováveis locais onde poderia ser fundado o Estado de Israel, né? E esse estado ainda hoje existe, né? Essa oblast, né? E ali tem uma comunidade judaica, claro que não é diminuta, mas ela é importante e preservam até o hebraico e o Yiddish, né? Como idiomas. Tem inclusive um jornal, eu publiquei uma notícia sobre Lazar Segal em um dos jornais locais, né? Essa é uma das imagens dali, né, de Birobijan, vocês verem. E aqui um pouco das dimensões, né, da Rússia, para vocês terem uma ideia de como ela é extremamente gigante. Aqui um pouco sobre os mais variados grupos étnicos. Só lembrando, ali anteriormente coloquei uma imagem do Dersul Zalá, né, do filme, né, não sei se alguém conhece, talvez o Fernando aqui conheça, porque ele é da área de cinema, e o Dersul Zalá é um filme muito importante, né, para quem quer conhecer um pouco da cultura russa, né. É uma história verídica de um topógrafo que vai para essa região da Sibéria e da Taigá, e ali ele entra em contato com um desses grupos, né, com o Dersus Salah, né, que é um dos representantes de uma dessas minorias étnicas, né, e é um filme muito importante do Akira Kurosawa, ganhou inclusive o Oscar, recomendo que assistam. Eu assisti durante minha aula de geografia no ensino médio, a professora nossa quis mostrar para conhecermos um pouco sobre a Sibéria e a taigá, tá? Acho extremamente importante colocar essa imagem para conhecerem que a Rússia não é só uma dimensão geográfica dantesca, como é um país de diversidade étnica extremamente importante, né? Ao mesmo tempo, ela tem uma diversidade natural importante. A Rússia tem mais de 200 vulcões, por exemplo, florestas de taigá e steppes. Ela tem um clima que vai do Ártico, Subártico, temperado e continental temperado. Tem montanhas, Urais e o Cáucaso. Tem rios extensos, né, como o Volga, e é banhada por oceanos como o Ártico, o Pacífico, o Mar Báltico, o Negro e o Cáspio, né? Ou seja, é uma diversidade natural muito robusta. Ao mesmo tempo, ela tem uma diversidade cultural extremamente importante, né? Principalmente para os meus colegas que trabalham com patrimônio, são arqueólogos que estejam aqui, né? Ela tem 32 sítios patrimônios da humanidade, ela tem sítios que vão da pré-história, Grécia Antiga, ao período soviético. Então, assim, é algo que nos chama atenção, né? Aqui, por exemplo, temos um dos sítios que fica ali próximo, na região do Mar Negro, né? Fanagoria, que é um sítio grego do século VI a.C., né? Isso muitas vezes as pessoas não associam, né, que a Rússia tem uma parte do seu patrimônio vinculada à história clássica, né? Então, ela para quem é da área, claro, do mundo de estudos clássicos, sabe, mas muitas vezes as pessoas não têm ideia que ela tem esse passado relacionado ao período clássico, né? E, ao mesmo tempo, ela pelas suas dimensões, ela tem alguns patrimônios, né, que elas são divididos entre países, né?
Ela tem o Istmo da Curlândia, a bacia de Urus, né, no Urco, Mongólia, o arco geodésico de Struve, né, que divide com vários países ao mesmo tempo, né, como a Bielorrússia, Estônia, Letônia, Finlândia, Moldávia, ou seja, é um patrimônio cultural compartido, uma história compartida entre vários povos e várias civilizações, né? Em suma, como vocês podem ver, a Rússia é um caldeirão cultural, né? Que ela não é, muitas vezes como a gente não chega às informações, ela é um caldeirão cultural, ela não é algo tão homogêneo como as pessoas imaginam ou fora daqui, né? Eu acho que é importante, fora do âmbito acadêmico, né? No âmbito acadêmico as pessoas sabem, né? Mas muitas vezes a informação no dia a dia da população comum, elas não têm essa dimensão, né? Do que é a Rússia atualmente. Para nós conhecermos um pouco, né, o que é essa organização da cultura, né, como é que o Estado aqui ele regula, né, essas questões culturais. Só para colocar, as fotos são minhas, tá? As fotos que eu estou passando para vocês, para cá tirando os mapas, né, a divulgação do filme, as fotos foram tiradas por mim. Então, aqui conta com o Ministério da Cultura, né, da Federação Russa, né, ele é o que formula, implementa e organiza as políticas públicas, políticas culturais, né, e para fora daqui, as políticas culturais, elas são organizadas principalmente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, né. Daqui a Ele que pouco a gente faz, sai, dá uma meia hora. ele que faz essa capacidade de comunicação com outros órgãos de cultura fora daqui, né, com outros estados. No Brasil já se tem um histórico também, não só de agora, né, mas mesmo no período soviético, né, de associações e sociedades e escolas de idiomas que atuam como representantes ou como porta-vozes da política cultural russa, né? Então isso é algo que vem, não é de agora, mas já vem desde o período soviético, né? Mesmo escolas de idiomas, né, também atuavam nesse sentido. Indo para a parte mais específica, para as pessoas que queiram conhecer um pouco da minha, eu vou partir principalmente da minha experiência, tá? A minha experiência aqui, ela está sendo feita principalmente com os profissionais da minha universidade, que são historiadores e antropólogos, e visitas que nós fazemos em conjunto, como parte de disciplinas ou como parte de trabalhos de campo, né? A diversos locais, né? Então, aqui vai ter um ponto que é uma visão mais geral de como são organizadas essas instituições e as minhas impressões, obviamente. Para quem já visitou, talvez não seja novidade, mas aqui em cidades como São Petersburgo, né, e Moscou, existem muito essa categoria de apartamentos-museus, né? Eles são locais onde viveram diversas personalidades, né, da história russa, como escritores, pintores, políticos ou até compositores, entre outros, né, ou pesquisadores, né, e que foram convertidos posteriormente em museus, né, tentando se manter sempre dentro dessa lógica, né, porque são instituições ligadas ao Estado, né, às vezes ao Estado, que eu digo, ao Estado federal, às vezes ao Estado regional, né, preservar o local como um ambiente original na época da partida ou da morte, né, da pessoa. Nesse caso, nós temos, por exemplo, nessa margem da direita, nós temos o museu, apartamento do Kirov, né, que foi um dos líderes soviéticos, né, e que vai ser um dos primeiros, vai ser uma importante figura da Revolução Russa, né, e que vai ser assassinado, né. E aí entra uma das questões, né, que ele foi assassinado e uma das suspeitas é que, levantadas até pelo Trotsky, né, é que ele teria sido assassinado pelo próprio Stalin, né? E na imagem própria do museu ali, do seu museu apartamento, você tem uma imagem do Stalin atrás dele, né? E isso se gera, claro que há dúvidas, há debates, né? Isso é importante colocar, né? Há pessoas que vão colocar que com certeza foi o Stalin, a mando dele, há outros que vão falar que foi uma pessoa ao acaso que o matou, né? Mas essa forma de lidar com o passado, ela está presente nesses ambientes. Então você vai ver o Estado, né, preservando o local e esse espaço ainda sendo também colocado como uma visão oficial, né? Então, de que não teria sido assassinado, né?
Então, isso é uma das questões que aparecem muito frequentemente nesses espaços, né? O que é, qual é a verdade, né, nessa história? Continuando. Há outros espaços, como, por exemplo, né, há espaços dedicados a museus, apartamentos, como o próprio Bloch, né? Esse escritor extremamente importante, né? ah, nesse período que antecede a Revolução Russa, né, e que também se preserva essa memória desses, desses escritores, até vários outros, né, vão ter museus de apartamento, como a Akhmatova também, né, também vai ter o seu importante espaço de preservação, e outros escritores que serão dissidentes, né, no período soviético. Isso é uma discussão que existe muito atualmente, né, dentro da Rússia, que são esses espaços, né, e que de pessoas que foram dissidentes no período soviético, né, e que não concordaram, e que hoje têm esses espaços preservados também e que são levados a se refletir, né, qual foi o papel do Estado soviético no sistema de repressão da cultura, né, nesse período, principalmente na década de 30, né, quando chega o Stalin ao poder. Há outro ponto, eu vou tentar passar mais rápido também, né? Há um outro ponto importante, não tem só existem esses espaços de museus, apartamentos, mas existem instituições oficiais, né, também maiores, como por exemplo o Museu Histórico, né, que é o que preserva a memória do Lenin, né? Nesse espaço, por exemplo, ali próximo fica onde ele está, né, o corpo do Lenin, e existe a instituição, essa instituição, esse museu histórico que preserva tudo que é relacionado ao Lenin, desde acervo documental, como, por exemplo, o acervo de vestimentas, né, vou mostrar para vocês na próxima figura, né, próxima imagem, como, por exemplo, a própria coleção de minerais, né, de rochas do Lenin, como os documentos, né, onde ele escrevia, ou até, por exemplo, essa roupa aqui ao lado, que é onde está marcado o buraco, a roupa que ele usava durante o atentado que ele sofreu, né? Então você imagina a complexidade, principalmente para quem lida com museus, né? Você está lidando com vários tipos de materiais, né? Desde minerais, papel e tecidos, né? A complexidade de se lidar com esse tipo de, uh, de de material, né, de técnicas de preservação, né, é extremamente complexo. Para quem lida com museus, com quadros, né, imagina o nosso museu, a gente lida com quadros, né, já é complexo. Imagina você lidando com essa temática mais variada, né? E essa é a instituição que lida com a memória, né? Eu fiz uma visita técnica ali no local com a equipe de técnicos responsável pela preservação desses materiais e da memória do Lene, né? Que é uma figura que aparece em todos os locais, obviamente, para quem não conhece, ele está em todas as praças, nomes de rua, né? Até os locais onde ele estudava vão ter placas de identificação. Ao longo de toda a Rússia também, né, você vai ter museus para Lenin, né? Aqui, por exemplo, dessas instituições que era uma antiga casa que fica na região aqui de Leningrado, né? Que você tem a cidade, São Petersburgo, que era Leningrado e foi rebatizada como São Petersburgo, e tem a região, né, de Leningrado. E nessa região próxima tem uma parte que é chamada Zielonogorsk, né, próxima à Finlândia, que era uma região que já foi de posse da Finlândia e depois passa para a Rússia, né? E nesse local tem uma das casas onde o Lenin se abrigou durante a sua fuga, né? E ele ficou ali, nesse espaço, nessa casa, recebido por uma família, e foi nesse espaço onde, por exemplo, ele escreve, aqui tem até uma placa de identificação, onde se preserva tal qual era o local ali, onde ele ficou, e onde ele escreveu o Estado e Revolução, né? Nesse espaço, ele escreveu, ele trabalhou em cima dessa obra que vai ser muito importante, principalmente para quem conhece aqui as obras de Lenin, é uma obra extremamente fundamental e foi um dos espaços onde ele escreveu foi aqui, né? Então, existem diversos museus para Lenin, né? Nesses locais onde ele ficou, onde ele residiu, né?
ou aqui próximo da minha moradia, por exemplo, que é na zona periférica de São Petersburgo, onde ele com a sua esposa atuavam um apoio aos operários que aqui atuavam, né? Ou a sua própria esposa dava aula aqui para os operários, né? Então, e aí entra uma questão, né? Muitos desses locais, muitas vezes, não se tem uma informação categórica de que era um local real de onde o Lenin habitou, né? Onde ele ficou, mas ela é ainda hoje utilizado como local de visitação, né? Que é onde as pessoas se suspeita que o Lenin teria ido ali nesse local vivido, né? Nesse local aqui não, aqui se sabe especificamente que ele ficou mesmo, tem as informações históricas, documentais, onde ele ficou ali. Tá? Para os amigos trotskistas, né? Eles muitas vezes me perguntam, né? Eles falam, e existe alguma coisa do Trotsky aqui na Rússia, né? Desde a década de 90 se tem uma questão de reabilitação de algumas personalidades que foram perseguidas e assassinadas, né, no período soviético, entre intelectuais, políticos, né. Por exemplo, aqui a gente tem hoje, acho que o Rafael Padial, que é um especialista que tem estudado, por exemplo, a obra do Rubin, né. Então, já sabe que o Rubin já tem um processo, ele era um dos principais intelectuais do Instituto Marx Engels, que vai ser assassinado, e a partir da década de 90 tem um processo de reabilitação dele. O do Trotsky também tem algumas informações de reabilitação a partir dos anos 2000, né? Aí as pessoas, uma vez estava conversando com especialistas que existem aqui, que estudam Trotsky, né? E eles me falaram, Tobias, sabia que aqui em São Petersburgo tem uma praça ao Trotsky, né? Falei, verdade, não sabia, mas eu achei que ele não tivesse sido reabilitado. Mas então, Tobias, essa praça é uma das únicas praças que se nomeia a profissão da pessoa, porque não é o Trotsky da Revolução Russa, é outro Trotsky arquiteto. Então, o Trotsky, aqui, como nome de praça ou nome de rua, não existe, né? O Trotsky da Revolução Russa. Esse é um outro Trotsky. Mas existem profissionais intelectuais, né, que estudam a obra do Trotsky e que trabalham com a sua memória, né? Na minha instituição, por exemplo, existe um que está escrevendo a biografia do Trotsky, existem outros historiadores que estão escrevendo pesquisas sobre o Trotsky também. Ou seja, existem pessoas produzindo conhecimento sobre ele, né? Porque ele praticamente foi apagado, né, da história russa, né? Principalmente no período stalinista, né? Assim como vários outros. Apagado, quando eu digo, é apagado não só metaforicamente, apagado, muitas das pessoas foram assassinadas, né? Intelectuais, né? E artistas. Algo que é muito importante no meu trabalho aqui é que nesses últimos anos, nesse último ano agora, né? Eu tenho tido muito contato indo com a equipe de antropólogos ao interior russo, né? E algo que chama muita atenção é essa forma como fé, patriotismo e folclore, né? Ele está em todas as esferas, né? Ele está presente em todos os momentos. Então, tanto nas visitas às igrejas, né? Como visitas em períodos específicos de celebração, esses momentos que são extremamente importantes. Isso se reflete, obviamente, com a conexão atual do governo russo, né? Mais próximo da Igreja Ortodoxa do que era antes, né? Nos últimos anos, principalmente a partir de 2012, tem uma aproximação cada vez maior com a Igreja Ortodoxa russa, né? E óbvio, isso não se faz de uma forma sem conflito, né? Isso eu vou tentar mostrar nos Alguém bateu na porta? próximos slides. E como isso vai influenciar, né, no debate dos grupos e das diversas tendências políticas que existem, obviamente, dentro da Rússia, né? Um exemplo para vocês entenderem isso. A partir da década de 90, as igrejas, quer dizer, no período, né, da Revolução Russa, principalmente após o Stalin, né, muitos desses espaços, que eram espaços religiosos, eles vão ser esvaziados, né, e vão ser transformados em... muitos vão ser demolidos, mas outros espaços vão ser tornados para outra utilidade, né. Eu vou dar dois exemplos aqui de locais que eu visitei. Um desses exemplos vão ser duas igrejas luteranas, né, que eu vou passar para vocês. Essa é uma igreja luterana que se situa aqui em São Petersburgo.
E houve um debate a partir da década de 90, quando o Estado volta a devolver essas igrejas para seus grupos religiosos, ou seja, no caso aqui, para a Igreja Luterana, né? E houve muito debate, porque nessas décadas anteriores, esses espaços eram espaços não religiosos. E eles eram espaços onde a cultura underground, nesse caso dessa igreja luterana, ela ia ali para conversar, eram cafés, e a cultura underground, quando vem e quer devolver para as religiões, né, houve protestos, né? Esse era um dos espaços, esse aqui virou um cinema, né, na verdade, principalmente na década de 70 e 80, ele se tornou um cinema, e o Brodsky e outros intelectuais frequentavam esses espaços, né? Então, na década de 90, houve um debate se isso deveria virar, de novo, deveria descaracterizar como cinema e recaracterizá-lo como ambiente religioso. E esse debate estava acontecendo até que, acontece um incêndio nesse espaço, esse espaço pega fogo, e estavam decidindo se iriam demolir, né? Houve um debate muito grande, principalmente com o pessoal da cultura underground russa, né? E com a Igreja Luterana, e a Igreja Luterana resolveu fazer algo que eu achei até de uma maneira original, né? A Igreja Luterana, nesse caso, ela aceitou que o espaço não fosse demolido. Em conversa com as pessoas cidadãos aqui de São Petersburgo, né, o espaço ele manteria um caráter religioso, periodicamente, mas ele também seria um espaço cultural para a cultura underground, ou seja, ele dialoga, ele tem eventos dessa cultura underground que são pessoas da área, por exemplo, do rock, né, de São Petersburgo, se encontram, e tem sessões de cinema que ocorrem ali, sobre cultura russa, né? Ou sobre a cultura underground, contando a história desse espaço. E outra coisa que eu achei interessante, eles não, no trabalho de preservação, né, eles deixaram as marcas do incêndio. Como vocês podem ver pelas paredes, pela estrutura, ela está totalmente queimada. Eles não recuperaram, eles só recuperaram a estrutura para que ela não desabasse. Mas ela continua ali funcionando como um museu, ponto de encontro da cultura underground, e periodicamente a Igreja Luterana faz as suas cerimônias ali. Tá? Então, acho que isso é algo para vocês entenderem esse tipo de conflito, como é que funciona dentro da sociedade russa, né? Esse diálogo. Aqui um outro exemplo, é uma igreja que fica luterana na Avenida Nevsky. Para quem já leu o livro do Christopher Reed, não estou confundindo com o ator americano, sobre a Revolução Russa. Essa igreja, a região ali da Nevsky, né, ela foi muito importante, um polo muito importante durante a Revolução Russa, né? E posteriormente essa igreja luterana, como vocês podem ver, ela do lado direito, ela é durante após a Revolução, né? Ela perde seu caráter sacro, religioso e assume um caráter mais mundano. Como vocês podem ver pelas estruturas do entorno, ela foi transformada numa grande piscina pública para as pessoas irem nadar. Isso aconteceu em muitas igrejas, né? Elas foram transformadas em piscinas públicas. Então, você vai ter nessa igreja, por exemplo, ela perde seu caráter religioso, se transforma em piscina pública e, posteriormente, quando ela é devolvida para a igreja luterana, né, nesse caso aqui, ela volta a ser uma igreja luterana por completo, mas num dos andares abaixo ela é um espaço de teatro, e eles não descaracterizaram do lado direito, vocês podem ver, as suas arquibancadas da época das competições de piscina. E mesmo onde fica o público, né, para assistir à missa hoje, né, a celebração hoje, vocês podem reconhecer a estrutura da piscina ali, né? A própria geometria da piscina ali, das arquibancadas. As próprias cadeiras das arquibancadas foram mantidas, tá? Então, esse diálogo do mundo religioso com o pessoal que tinha esse espaço como um espaço público, não só para os luteranos, né, mas para todos, ele continua ainda hoje. Não é algo que finalizou. Outra questão que é muito importante, né? Eu tive durante o início do ano, né, nas celebrações de Natal russo, né? E esse foi um momento muito importante para compreender como é que se dialoga essa questão, né, do mundo religioso e do mundo pagão, né? Por que eu digo isso? Porque nessas cidades
interior russa, por exemplo, eles mantêm as tradições religiosas, obviamente, da Igreja Ortodoxa, mas muitas pessoas vinculadas ao folclore russo, que seriam, vamos dizer assim, de uma maneira mais, acho que não tecnicamente correta, mas desse mundo mais pagão, né, das músicas que são cantadas não são religiosas, né, eles se encontram nesse momento nessas cidades do interior. Então, é um momento que, por exemplo, numa cidade, ela vai ter o seu festival de Kalakala, né, o festival de sinos em Totma, né, que é uma das cidades desse interior russo, onde as pessoas vão ali pelo caráter santo, sacro, né, de visitar e fazerem as suas peregrinações para esses ambientes religiosos, né, onde estão os santos enterrados, né, e isso é muito importante para essa população de peregrinos, né? Mas, ao mesmo tempo, nesses ambientes, nessa cidade poderia ter, durante 3 dias, cerimônias de sinos, né? Como se fosse uma orquestra de sinos, né? Então, as pessoas ficam nas igrejas treinando para o dia da cerimônia, fazerem a sua celebração e fazerem um coro, né? Com os sinos. Então, é algo muito mais religioso, né? Ligado à Igreja Ortodoxa. Mas, ao mesmo tempo, você tem as pessoas desses grupos folclóricos, né, desse mundo mais mundano, que vão de casa em casa, cantando suas músicas populares, né? E elas batem na porta das casas, elas pedem alimentos, elas pedem algum tipo de apoio, e uma pessoa vai vestida como um animal regional dali, um urso, né? E ela entra, dança e depois é convidada para conviver com essa família no ambiente durante a noite de Natal. Isso é importante colocar porque nesse ano que foi escolhido para ser o urso ali desse local fui eu, né? Eu até brincava com eles que eu sei que no Brasil não tem nenhum tipo de urso assim como aqui, mas que eu poderia ser uma espécie de capivara, né? Eles gostaram muito, eles me chamaram, claro que fui urso, né? Mas eles me chamaram, eu passei a noite de Natal com eles, celebrando, né, com essa família, e depois continua a peregrinação. Então, esse mundo religioso, esse mundo pagão, ele está eternamente, aqui, eternamente, mas frequentemente em contato, né? E é algo que dá uma riqueza, né? E no final eu vou mostrar que essa riqueza, claro, que é uma riqueza que entra em conflito, porque esses mundos, desse mundo pagão e desse mundo religioso, ele tem diferentes visões sobre a política atual da Rússia, por exemplo, tanto dos conflitos, como da política interna, como da política externa, né? Então, você já pode imaginar o que é uma noite de Natal nesse dia, né? Celebrações e feriados nacionais, né? A Rússia, principalmente na última década, né? Essa questão das celebrações e feriados nacionais tem sido algo extremamente importante, né? E frequentemente exaltado. Então, como, por exemplo, o dia da vitória, né, da derrota dos nazistas, a queda de Berlim, né, ou o bloqueio de Leningrado, né, o dia que eles romperam o bloqueio, né, que a cidade ficou sitiada. Eles têm até marcadores na cidade de onde a bomba chegava, né, que dali para cá você pode ver que a bomba não cairia, a bomba dos nazistas não cairia. Né? Então, você tem essa participação social nas festividades, é algo extremamente importante, muito grande, uma participação. São os eventos que mais reúnem pessoas atualmente aqui, desde crianças, adultos, imigrantes, estudantes, o mais variado tipo de público, né? E, obviamente, o enfoque patriótico sempre esteve presente nessas festividades, né? O que seriam esses enfoques patrióticos? Então, aqui, por exemplo, eu procurei tirar o rosto das crianças, tá? Para não expô-las. Mas, por exemplo, isso aqui é um marcador de onde foi rompido, né, o cerco do bloqueio de Leningrado. Né? Então, no dia da cerimônia, vocês podem ver do lado esquerdo, tem os sinos, né? Do lado esquerdo tem a primeira foto do lado esquerdo, e do lado esquerdo da foto tem os sinos. São os mesmos que participaram da festividade em Tótima, eles estavam aqui também fazendo, em versão menor, né, o festival de sinos. Né? Então, reúne pessoas do exército, reúne as escolas, né, tanto civis como grupos militares também, e que fazem uma ode
a esse passado e de rompimento do bloqueio. E nesse momento é importante dizer, tanto pessoas que são favoráveis como contra o governo, eles estão presentes ali, tá? É um feriado que é extremamente importante para todos, que reúne os grupos até oponentes, tá? E obviamente que vão crianças das escolas ali da região, mas tem algo que eu acho que é importante mencionar, porque é muito pouco falado, claro que quem é da área talvez conheça, aqui só um pouco para vocês, né, dos sinos e dos militares, né, também ali. Algo que chama muita atenção, só para destacar, eu sei que eu tenho que acelerar também, muitas desse passado, ele é interessante de notar que a Rússia atualmente ela busca muitas dessas referências, às vezes até de vestimentas, de canções, né? Ela está muito vinculada, claro que ao período soviético, mas não é tanto ao período soviético da década de 20. Esse período soviético da Revolução Russa, claro que o Lenin é mencionado, mas a Revolução Russa, principalmente de 17 até a morte do Lenin, é muito pouco mencionado. O que é mencionado geralmente, atualmente, nas festividades, é década de 70 e 80. Você vê pelo estilo de roupa até. Que mais? Claro que, obviamente, a Segunda Guerra é um fator temporal muito importante, né, como reflexão, mas no estilo de música e no estilo de vestimenta tem a década de 70 e 80. A minha impressão que eu tenho, né, que é um exercício que eu tenho feito até em conversa com os profissionais daqui, né, é que isso faz parte, principalmente porque as pessoas que estão em cargos de poder hoje, elas estão ao redor dos 50, 60 anos, né? Então, esse tipo de memória, de recuperar essa memória, está relacionado a esse período da década de 70 e 80, né? Então, você vê muitas dessas memórias relacionadas a esse período. Eu acho que isso condiz, por exemplo, isso não é só uma coisa russa, tá? Isso é uma coisa que a gente pode notar, por exemplo, nas produções de cinema, muitas vezes hoje americanas, você, pegando um blockbuster assim dos seriados, né? Você pega aquele Stranger Things, né? Que você pega, é todo ambientado nesse período da década de 80, né? 70, 80, até os próprios atores que são convocados para atuarem, né? Winona Ryder, por exemplo, é uma atriz que era muito mais conhecida na década de 80, né? E mesmo as músicas que são tocadas, isso por quê, né? Porque as pessoas que estão nos cargos de direção de cinema hoje, de produção, elas estão dessa faixa etária, né? Que eram jovens nessa época, ou que estavam começando a atuar, e que agora estão nos cargos de direção. Então, isso é algo que eu tenho notado muito, né? Dessa memória muito relacionada a esse período. Algo que é muito importante de ser mencionado, né? Aqui hoje, na Rússia, por exemplo, você tem o que se chama de Yunarmia, né? Se a gente pudesse traduzir, eu fiz uma tradução rápida aqui, né? Seria uma associação do movimento social, patriótico, militar, nacional do Exército Jovem de toda a Rússia, que é seria o que a gente vê no Brasil de militarização das escolas, né? Que é uma forma de engajamento, de desenvolvimento do patriotismo, principalmente dos adolescentes, né? Na sua participação ali nesses locais. E que eles vão ali nesse local e acompanham essas cerimônias, ou que eles vão nos locais, por exemplo, aqui tem um antigo bunker aqui próximo de onde eu moro, então se depositam flores ali. Tem muito essa atividade de patriotismo, né, de exaltação da cultura militar. E isso tem se acentuado principalmente nos últimos anos. E é conhecido como Yunarmia, né? E só para ir finalizando, né, porque eu acho que eu já falei mais do que deveria, mas que eu acho que é importante. Vocês estão me ouvindo, né? Só para... Se alguém puder dar só um oi. Oi, estamos sim, Tobias. Tá bom. Sim, estou ouvindo. Só para finalizar, para abrir para as perguntas, né? Esse é um festival de sinos, né, que eu participei, né? E nele constam com pessoas. Nesse local, por exemplo, é uma casa de cultura. Até aqui, as cidadezinhas do interior, ou que seriam, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, subdistritos, desde o período soviético, eles têm o que se chama Dom Cultura, que são a casa de cultura, né?
que é onde se preserva, se fazem museuzinhos locais, né, ou com dioramas, ou com peças do período soviético ou imperial, né? E nesses locais se reúnem, principalmente hoje, né? O que seriam a babushki, né? Aqui traduzindo seriam as vovozinhas, né? As pessoas mais antigas desse vilarejo, desse subdistrito, onde eles vão recordar as suas músicas, o seu modo de vida antigo, né? Onde se tenta se montar maquetes, né? Ou fazer uma espécie de um cenário de como era a vida antigamente, ou onde também se gravam músicas, né, com as pessoas para preservar a memória musical, né, dessas pessoas que vivem nesses locais, e é uma forma dessas cidades também poderem acessar as populações mais distantes do centro histórico, né? E nesse dia eu acho muito importante porque aqui vocês têm nessa imagem, por exemplo, duas senhoras, né, que moram ali, né, nesse local, né, e aqui também temos uma antropóloga, temos um músico, né, e temos um outro, um outro moço, né, que também trabalha com cultura e música, né. E é muito interessante de notar que nesse mesma foto, quando depois que eu percebi, né, estão reunidas pessoas que vêm de um mundo completamente opostos, né? Do ponto de vista da antropóloga, por exemplo, tem uma visão crítica ao atual cenário político russo, né? Ao mesmo tempo, você tem um outro que é extremamente favorável ao governo russo, né? E outro que fica nesse mundo, né, de conflito, né? E que é um músico, né? E as vozes ali estão todos tocando sino ao mesmo tempo. E é um debate que ocorre, obviamente, o tempo inteiro, né? O que é essa Rússia hoje, né? Diante do conflito, né? Das marcas do conflito. Porque quando a gente fala conflito, para tentar situar as pessoas, né? Dentro do que está acontecendo Rússia e Ucrânia, né? E tentar entender as dimensões, né? Porque às vezes a gente imagina países totalmente distantes, muitas vezes as famílias estão misturadas, né? Essas famílias de russos e ucranianos, ou muitos aqui têm, por exemplo, conheci vários, né? Que o pai é russo, a mãe é ucraniana e está lá na Rússia, o menino está aqui, ele nasceu na Ucrânia e está aqui. Então, esse conflito, obviamente, impacta a vida de todos, né? Muitas vezes eles não gostam nem de conversar, porque é algo que impacta a vida de familiares dos dois lados, né? Então, é algo claramente muito triste, né? Principalmente diante do impacto que isso tem na vivência das pessoas que estão aqui, né? Mas que interessante, né? Para mim foi simbólico, né? Que nesse dia da celebração, né? Do ponto de vista de preservar a memória, né? Ou de permitir com que essas pessoas não ficassem isoladas no seu canto, né? Eles não se importaram com isso, né? Com esse momento e foram ali tentar trazer um pouco de alegria para as pessoas, né? Que estão ali totalmente isoladas, né? E muitas vezes distantes das possibilidades de cultura, de acesso ao aparato cultural, né, dos centros, né? Então, eu acho que foi um momento simbólico, né, e que eu acho que é muito importante. Eu vou finalizando por aqui, eu vou deixar aberto agora para as perguntas, né? Provavelmente vou ter outras coisas para falar. Eu poderia falar infinitamente de vários outros aspectos, desde, por exemplo, como a cultura, como hoje a Rússia trabalha com a cultura soviética nos metrôs, né? É uma coisa muito simbólica, né? Ou como ela faz a memória da conquista do Ártico, né? Que é algo também extremamente importante, né? Como ela enxerga isso. Mas eu vou deixar aberto para as perguntas, eu quero agradecer e estou aqui. Eu vou só parar de disponibilizar. Legal, Tobias. Já tem duas perguntas aí que o pessoal colocou, a Joselice e o Arthur. Essa é engraçada, essa que o Arthur colocou, eu estava pensando nela, foi meio interessante, que eu ia perguntar sobre esse livro mesmo que ela ganhou da Svetlana, que ganhou o prêmio e tal, né? Mas são as duas perguntas, você pode dar uma olhada aí no chat. E agora, acho que tem mais uma agora também, né? Tem aqui do Rafael Padial. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que Da nostalgia. subir. Tem uma pergunta antes do Arthur, deixa eu só subir aqui. Tem a da Joselice. E a construção do socialismo, como é tratada pela classe trabalhadora?
Olha, essa é uma pergunta extremamente importante, né? Assim, o que é a classe trabalhadora aqui, né? Ah, atualmente a Rússia, achei importante destacar algo que não é muito pouco colocado, né? Ela tem recebido, saiu até no dia de semana, ela tem recebido milhões de turistas ainda, apesar de ela é o país mais embargado do mundo e ela tem recebido milhões de turistas ainda. Tem um movimento conservador muito forte, obviamente. Até existe uma política do governo atual de trazer pessoas que queiram buscar aqui os valores conservadores que estão sendo perdidos no Ocidente, né? Então, o que que acontece? Isso é muito pouco mencionado e eu acho interessante para entender esses movimentos de migração. Por exemplo, tem vindo muitos europeus para cá, italianos, alemães, tem vindo para cá e muitos mesmo americanos. Então, você vê muitos americanos que eles vêm para cá em busca dessa valorização da cultura familiar mais conservadora. E aí entra uma coisa que eu quero colocar para vocês, até para a gente imaginar o que acontece como a imigração é vista em outros países, né? Muitos desses que vêm para cá, principalmente da Europa ou dos Estados Unidos, eles não se veem como imigrantes. Eles usam até o termo expatriate, expatriados. E muitas vezes eu percebo que há, obviamente, uma conotação de preconceito ao que é um imigrante, né? E o que é uma pessoa que está vindo para cá, desse país, buscando um olhar mais conservador, que aqui estariam os valores dessa cultura ortodoxa russa, esse olhar de preservação dos valores, né? Mas, ao mesmo tempo, obviamente, que isso é algo como se pensa, mas que a realidade, obviamente, contra o cotidiano não permite, né? Por exemplo, a Rússia tem uma grande quantidade de imigração, principalmente da Ásia Central, né? Então você vê principalmente os países das ex-repúblicas soviéticas, do Cazaquistão, Armênia, do Quistão, né? Tajiquistão, desse mundo, né? Da Ásia Central, e eles são boa parte da massa da classe trabalhadora, que você vê aqui trabalhando na construção civil, trabalhando na como é que fala? Na entrega de produtos, né, do que seria o nosso delivery, né? Então, você vê muitas das pessoas aqui. Ah, Você vê também grupos minoritários, né, dessas pessoas indo para cá. Quando você vê essas organizações menores e bem mais marginalizadas, que seriam relacionadas ao mundo, vamos dizer assim, mais marxista ou de reflexão marxista. Elas são grupos bem mais marginalizados. Hoje, a oposição, que a gente poderia dizer, a oposição russa, ela tem um caráter muito mais liberal. Para muitas pessoas que ouvem, por exemplo, aqui no meio do mundo acadêmico, tá? Eles têm muitas vezes um olhar muito mais liberal, olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, né? Então você vê essa diferença, né? Então existem, claro, mas se você comparar com a América Latina, por exemplo, a América Latina é muito mais articulada, né? Ela é muito mais articulada dentro de sindicatos, dentro do mundo universitário, dentro das instituições de cultura, né? Ela tem muito mais organização nesse sentido do que a Rússia atual, né? Então, isso é algo que eu poderia colocar. Deixa eu só ver, depois tinha do Arthur Barcelos, que era, ah, sim, da Svetlana, né? No mundo acadêmico, o pessoal, principalmente seria esse pessoal mais do mundo da história, né? Mas principalmente da antropologia, obviamente, eles têm uma visão bem crítica do período soviético, né? Principalmente do período do Stalin, tá? Esse é um período que é cotidianamente criticado, principalmente pela perseguição que sofreram os intelectuais, né? Se você pegar, por exemplo, só alguns dados, né? Você vai ter os grandes expurgos, né? Que vão acontecer. Então, isso é algo que é visto de uma maneira muito crítica hoje no mundo acadêmico, tá? Ao mesmo tempo, você tem essa questão de não se querer perder algo do período soviético, que é, por exemplo,
principalmente das pessoas, das mulheres, né? Aqui as mulheres, por exemplo, hoje elas têm direito assim que têm filhos, a 3 anos de auxílio maternidade, né? Elas podem se afastar do trabalho e continuam recebendo. Você tem essas garantias que foram conquistadas no período soviético, né? A parte de acesso à educação também, né? Também permite, né, as pessoas. Então, eles têm uma visão crítica a esse período. E agora que eu lembrei uma coisa que é importante dizer. Há, obviamente, como acontece em vários locais do mundo, atualmente, uma recuperação dos ideais, dos valores conservadores, né? Então, por exemplo, a família do czar, né, foi executada, né? Eles viraram santos, né? São figuras santas hoje aqui. Eu não estou falando santo, não, assim, santo mesmo. Foram santificados, passaram pelo processo de canonização. Então, tem essa questão de valorizar na Rússia atual, né, esse passado imperial e um passado que eu, como eu coloquei ali, soviético, mais da década de 70 e 80, e, óbvio, a Segunda Guerra como um marcador importante, né? Há, Arthur, algumas críticas, né, que no período do final da Revolução Russa, até esqueci o nome desse autor, daqui a pouco eu lembro que foi lançado, acho que foi pela Sanderman ou pela Boitempo, mas que muitas das pessoas que, por exemplo, eram no período final da União Soviética, elas não eram favoráveis que se terminassem os direitos que eles tinham garantido, por exemplo, eles não tinham que pagar, na época, né, os ônibus, né? E tem até, acho que é o túmulo de Lenin, isso é mencionado nesse livro. Eles não sabiam que depois que o capitalismo fosse restaurado, né, eles teriam que pagar os bilhetes dos ônibus, né? Então, muitos tinham uma visão, na verdade, eles achavam que ia se tirar, na verdade, as pessoas que estavam tomando poder, né, o que se tornaria os oligarcas, né, e os direitos adquiridos naquele período ainda continuariam. Então, você tem um conflito ainda hoje entre populações mais jovens, né, que elas têm um olhar mais liberal do mundo, um olhar mais para a Europa, um olhar mais para os Estados Unidos, e o pessoal mais antigo, né? Que eles querem recuperar, não querem perder coisas que estão garantidas, né? Tobias, vou fazer uma pergunta, você já deve ter ouvido mil vezes. Como é a questão da nostalgia soviética? Há um apoio popular? Pessoas mais velhas querem um tipo de retorno à forma econômica anterior? É isso que eu estava até colocando, né, Rafael? Tem uma questão que é um olhar, claro, de pessoas mais jovens, né, muitas vezes, que o olhar é muito mais pró-Ocidente, né, ao capitalismo, né, assim, o capitalismo europeu, né, voltado, do que o pessoal mais antigo, né, e isso é uma das razões do que se pensa sobre o conflito, né. E uma questão, Rafael, e até para o Arthur, né, a década de 90, a gente sempre ouve falar, né, toda vez que alguém vai comentar sobre a Rússia, falar a década de 90 geralmente é vista como um período muito complicado na história russa, né? É um período de desorganização, né, da sociedade, é de os oligarcas tomando poder e gerando conflitos ali, né, interno. Geralmente a gente vê filmes como Brat, né, por exemplo, onde isso é colocado claramente, né, dessa dificuldade nesse período. Então, muitas vezes pessoas veem esse início dos anos 2000, quando Putin assume o poder, como um período que se começa a se organizar para essa parte da sociedade, né? É um período que se consegue solidificar e organizar. O que seria solidificar, né? Havia muito conflito do que era o que é a Rússia hoje, né? Esse capitalismo que começa a entrar na década de 90, vindo principalmente da Europa e dos Estados Unidos, e assumindo, por exemplo, o McDonald's, que surge aqui, né? E com o Putin, né? É engraçado que muitas vezes as pessoas consideram Putin no Ocidente como se fosse algo mais à esquerda, né? Não, ele é uma questão mais relacionada ao capitalismo russo, o capitalismo para os russos. Então, os donos dessas empresas que são russos, né? E tem muitas vezes os seus filhos indo estudar na Europa, né?
mas os donos são russos, né? Então você tem essa visão muito relacionada a esse conflito, né? De visão hoje, atualmente, né? Da Europa com o capitalismo russo, né? Então acho que isso é algo importante de ver. Então, se tem uma nostalgia desse período, principalmente da década de 70 e 80, eu diria, onde parte dessas pessoas hoje, que eu até mencionei, estão no poder hoje, são desse período, né? Tem, acho que mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. A Emília, tem alguém que perguntou antes da Emília, só um momento, Emília, deixa eu ver aqui. Quando vejo a cultura russa pela apresentação da Rússia histórica, como as ciências humanas são vistas na formação das pessoas? Como você convive com o antropólogo aí? Eles têm vivenciado o conflito com a Ucrânia? Sim. E aí difere de instituições, né, também. Você vai ter instituições, por exemplo, a Universidade de São Petersburgo, ela é mais tradicional. E quando a gente fala tradicional, tem que imaginar tradicional aqui, é o tradicional soviético. Então tem uma questão muito clara de um respeito muito mais formal ao professor, até na forma de tratamento e de comunicação em russo. É algo muito mais duro, até. Já numa universidade mais, como por exemplo a minha, a Escola de Altos Estudos Econômicos, ou a europeia e outras, é algo mais ocidental, tá? Então tem uma maior abertura, até na forma de tratamento das pessoas e de comunicação com elas. E, claro, tem essa questão de valorização. O que eu diria para você, Paula, que é importante, e é da minha experiência, os antropólogos russos que eu tive contato, que eu tenho contato cotidianamente, eles têm uma questão muito mais aberta para o mundo. Então, por exemplo, muitas vezes você vai conversar com os antropólogos russos, eles conhecem Eduardo Viveiro de Castro, eles conhecem o programa aquele Cine nas Aldeias, né, que foi feito a partir da década de 80. Eles conhecem muito bem. Eles conhecem os antropólogos brasileiros, eles conhecem Darcy Ribeiro, eles dialogam, eles têm um nível de conhecimento geral, assim, muito maior do que eu vi na parte de história, tá? Geralmente na área de história eu vejo algo muito mais voltado para a Rússia ou voltado aos Estados Unidos e Europa, do que pegando história da América Latina ou história da África. Um pouco da Ásia eles vêm, mas a história da América Latina e África é menos. Nos antropólogos é o oposto. Eles têm muito contato e eles têm muito interesse em ter contato nesse diálogo. É algo que eles fazem muito. E, óbvio, eles têm uma visão crítica da situação atual dentro desse mundo da antropologia, né? Então, eu acho que é algo muito interessante de ver. Óbvio, eu estou colocando de uma maneira bem geral, tá, Paula? Porque tem divergências dentro, né? Tem pessoas, por exemplo, você vai conversar, o que você acha que tem hoje em dia um apagamento da cultura soviética ou do patrimônio soviético, né, em determinadas regiões. Então você vai pegar antropólogos que vão falar, olha, eu não concordo com o que a Rússia como governo faz hoje na política internacional, mas eu acho que apagar essa memória soviética em regiões que tem minoria russa, por exemplo, que é em outro país, mas tem minoria russa significativa, é algo que não é. E isso eu não estou falando só da Ucrânia, tá? Estou falando da Finlândia, falando de outros locais, e onde tem minorias russas significativas, isso deveria ser melhor dialogado. Então você vê assim, não é algo tão simples assim como a gente às vezes enxerga. Tem sessões internas e é um patrimônio cultural em debate, né? Como em processo, né? Como existe no livro, né? Tá, descendo aqui um pouco. O que os russos sabem da cultura brasileira? Acho que é essa, né? Tobias, Sim. desculpa, mas você pulou minha pergunta, estava antes Ah, dela, da tá, Paula. desculpa. Tobias, fiquei curioso sobre esse espaço dedicado a pessoas célebres. Você saberia falar como se dá essa eleição? E também, se é possível, como o Estado preserva os imóveis históricos, se eles têm linhas de crédito,
etc. Muito obrigado por sua palestra. Tá. Obrigado, Dulce. Uma pergunta extremamente importante. Eu tenho tido contato com as instituições e com os profissionais, né? Tem um investimento do Estado russo, né, para a preservação do Estado russo, que eu digo, o Estado do governo federal, tá? Tem, obviamente, para a preservação desses locais, mas tem também das cidades e tem das regiões, né? Eu não estou fazendo uma definição tão exata de como funciona a estrutura administrativa russa, mas para entender agora acho que é suficiente. Sim, sem problema. Obviamente também tem apoio privado, né, muito forte, Gazprom, por exemplo, e outras, né? E isso é algo importante de entender, né? O que é a economia russa, né? Quando a gente imagina o Brasil, né? O que é a economia do Brasil? A gente tem a Petrobras, né? A Rússia tem, isso tem para quem quiser um dia acompanhar, tem o Gustavo Machado, né? Ele explica isso muito bem, como é a economia russa, né? Ela não tem uma Petrobras, ela tem mais de uma Petrobras, ela tem umas 3, 4, a Gazprom é maior. Ou seja, essa parte econômica dela é extremamente robusta, então tem financiamentos robustos nesse campo também. Então, os empresários também ajudam e tem financiamento, por exemplo, de requalificação dos espaços urbanos, tá? Nas cidades. A parte das pessoas que são relembradas, parte, obviamente, da tradição de preservação da memória, por exemplo, do período soviético. Por exemplo, aqui a gente tem um campo que seria um campo de Marte, né, em São Petersburgo, feito pelo Lunacharsky, né, onde se preserva a memória dos revolucionários russos que tombaram durante a guerra. Então, você tem ali a chama, que seria a chama eterna, né, colocando em fogo e com as personalidades históricas que morreram e que estão enterradas ali naquele espaço. Nessa chama eterna, muitas vezes você vai ali, tem pessoas que eram grupos nazistas e que foram mortos, e aí a pessoa que morreu por uma pessoa nazista está ali uma foto dela. Mas depois vem uma pessoa que coloca ali clandestinamente uma pessoa que foi morta, por exemplo, no conflito com a Rússia, né? Então, você vê que é um espaço mesmo ali de conflito, né? Tem o Estado controlando, mas as pessoas vão ali e colocam flores em homenagem a alguém que foi morta e que no período atual, né? Obviamente, você tem pessoas da tradição, né? Por exemplo, escritores importantes, né? Ou compositores, os locais são preservados como uma memória histórica importante. Só para colocar algo também que eu não mencionei, que eu poderia, aí no Brasil às vezes a gente tem essas fundações, né? Fundação Roberto Marinho, né? Aqui, ou a gente vê isso nos Estados Unidos, né? Morre um presidente, tem uma fundação nova, né? Por exemplo, a casa Fundação Ford, né? Por exemplo, do período soviético, você não tem essas fundações, a não ser aquelas da década de 90, a Fundação Yeltsin, né? Você vê que que era uma pessoa muito mais vinculada a esse mundo liberal americano, né? E que replicou para cá uma fundação que preserva a memória sua e da sua atuação nesse campo. Então, tem uma Fundação Cultural Yeltsin, por exemplo, que preserva essa história do presidente, né? Que seria uma espécie de uma fundação privada, né? Criada por ele. Acho que é isso. Depois, Obrigada. de nada. Deixa eu só ver qual é a próxima. Paula, convívio com antropólogo. O que os russos sabem sobre a cultura brasileira? Tá, essa é uma pergunta também importante. Você tem, por exemplo, o que seria o mundo intelectual, né? Na universitário, acadêmico. Obviamente, os antropólogos conhecem Darcy Ribeiro, conhecem o Eduardo Viveiro de Castro, eles conhecem essa produção da área de antropologia brasileira ou de literatura brasileira, né? Eles conhecem, por exemplo, Moacir Sclia, né? Ele é uma pessoa que é lida, foi traduzida. Se você pegar para o público mais em geral, de autores brasileiros, eles vão conhecer o Jorge Amado. O Jorge Amado, ele é um autor que veio para cá, né?
Então, eles tiveram contato com a sua obra. Até o pessoal que está nessa faixa etária dos 60, 50, 60 anos teve contato com essa literatura brasileira, né? Claro, nas suas devidas dimensões, né? Então, às vezes, você vai ver gente que conhece Jorge Amado. Ao mesmo tempo, obviamente, isso acho que seria um projeto de pesquisa muito interessante, é entender o que acontece na década de 90, que as novelas brasileiras, final da década de 80 e 90, né, as novelas brasileiras entram com força aqui. Então, por exemplo, a Escravizaura, ela gerou um impacto tão grande aqui que muitas vezes as pessoas, aqui tem uma espécie de propriedade, para quem não conhece, que as pessoas têm no campo, a gente chamaria de chácara. Não é uma definição correta, tá? Mas eu vou colocar assim, seria uma espécie de chácara, que aqui é chamada dacha, né? Que é uma espécie de casa de campo afastada, né? De onde a pessoa mora. Muitos têm essas casas de campo e muitos começaram a chamar, depois da escravizaura, né? De fazenda, essas dachas. Então você vê muitas pessoas chamando, eu vou para minha fazenda. E a Paedu vê fazendo. Falam assim, usam os termos, eles conhecem o nome dos personagens. A outra novela que fez fama aqui, O Clone. Então seria, acho que, um projeto de pesquisa interessante, por que essas novelas entraram e geraram impacto. E quando eu falo gerar impacto, foi um impacto grande mesmo. Chegava o horário, você conversa com as pessoas da minha faixa etária, para cima, elas contam que chegava nessa parte da tarde, elas saíam do emprego para irem para casa assistir os capítulos finais da novela. E elas conhecem os nomes dos atores até hoje. Até quando eu falei meu nome, Tobias, elas falaram, tinha um personagem que era uma pessoa escravizada e que tinha o nome Tobias na novela Escravizaura. Então, eles reconhecem dali. Então, tem, e óbvio, a parte de música, né, também. Então, tem esse contato, assim, mas é claro, é muito pouco, né, comparado, muitas vezes baseado em estereótipos, né. Ah, então, isso é algo que acontece. Pegando aqui. A educação formal acadêmica está voltada para o liberalismo, o capitalismo. A Rússia é capitalista, né? Ela isso tem que colocar, né? Acho que é importante. É o capitalismo russo, tá? As pessoas no mundo, ah, o capitalismo russo com traços do que eles ganharam durante a Revolução Russa, como esses direitos relacionados ao direito das mulheres, né? O direito à educação, são conquistas da época, principalmente da Revolução Russa. Mas sim, é voltada completamente a esse mundo, ao mundo liberal, né? Ao capitalismo, principalmente daqui. Essa é uma das explicações que os intelectuais ou historiadores, antropólogos aqui fazem, muitas vezes tentando interpretar esse conflito que ocorre com a Europa hoje com aqui, né? Seria um conflito entre dois capitalismos, né? A burguesia russa contra a burguesia europeia, né? Então, isso é um dos debates, né? Muitos companheiros. Sim, a Joselice, né? A educação formal acadêmica está voltada. Isso eu já falei. Do Rafael Padial, de novo. Muitos companheiros tinham esperança de que a queda da burocracia pudesse levar a uma nova revolução em que os trabalhadores poderiam assumir o controle político. Você teve chance de conversar com gente aí que, em meio à queda da União Soviética, testemunhou algum processo de luta autônoma e socialista dos trabalhadores? Há algum registro, há debate sobre isso? Há alguma esperança social nesse sentido? Você tem dessas nacionalidades, num dos estudos, por exemplo, que a gente fez, da área de antropologia visual, existe um filme, se não me engano, ganhou até um prêmio em Cannes, foi muito premiado. Eu não tenho o nome dele aqui de cabeça agora, Rafael, mas depois eu te passo, que é uma dessas nacionalidades que ela preserva a sua comunidade local, o seu estilo de vida ali. A pessoa, por exemplo, ela nasceu em território russo, ela fala a sua língua própria, ela até, esse personagem ele é muito importante, ele até fala assim, eu falo russo porque eu tenho que combater e fazê-los entender a minha visão. Mas se eu pudesse falar só no meu idioma, eu falaria só no meu idioma, mas eu preciso falar para eles me verem, né? Que é um conflito numa região onde você tem a entrada da Gazprom, por exemplo, e ele quer preservar
a sua memória da sua família, da sua comunidade indígena, nacional, perdão, da sua comunidade nacional ali, e que entra em conflito com a Gazprom. Lembra muito, até o senhor Arthur Barcelos ainda estiver aqui, com os conflitos que acontecem no Brasil na área do licenciamento ambiental, tá? Que é a empresa querendo entrar ali e que vai haver toda uma destruição, desregulamento da natureza e da comunidade ali, e que eles tentam preservar a sua memória. Esse senhor até, acho que faleceu não tem muito tempo, e existe o filme, foram publicados artigos, a gente conversou até com a diretora que produziu esse filme, e foi lançar em Paris, na França, depois. Existe também outros escritores, por exemplo, que também atuam e atuaram com as suas comunidades, com seus grupos ali na região do Ártico, também de preservação da sua forma de atuação, e que lançaram livros escrevendo sobre a vida das comunidades locais. E isso é importante também colocar. Você tem a Rússia, né? Você tem a Rússia como etnia, né, o russo como étnico, né, e você tem o cidadão russo, né. Então, muitas vezes você vai falar uma pessoa, ela é russa, não é que ela é russa étnica, ela é russa, cidadão russa. Ela nasceu, ela fala russo, mas ela não é étnica do grupo russo, vamos colocar assim. Ela tem os seus costumes, a sua forma de ver, as suas festividades, as suas celebrações, tudo. Claro que tem alguns pontos em comum, mas é relacionado ao seu grupo étnico, tá? Então, eu vi e existem articulações, mesmo ainda hoje, tá? Já conheci pessoas que estão vinculadas a grupos minoritários, políticos aqui. Estou lendo a Bioalternativa ao Stalinismo, do Rogvin. Qual a sua opinião sobre... o Rafael colocou aqui. Não ficou claro, só coloquei, não, porque... Tá tentando... sim, é verdade. Isso é um dos debates, né? Você tem, para muitos intelectuais, por exemplo, da área, mesmo de história e antropologia, o que seria para nós as historiadoras feministas daqui, elas veem as conquistas da Revolução Russa como extremamente importantes. Elas veem como problema o período soviético, tá? E muitas vezes elas não enxergam, elas têm críticas à forma como o mundo, o pensamento sobre estudos sobre o feminismo, sobre questões de gênero do Ocidente, tentando se aplicar diretamente para cá com uma cultura completamente diversa. Elas são favoráveis, mas elas são críticas à forma como se tenta colocar a visão, que seria ocidental, né, aqui. Então, tem uma visão crítica, principalmente dentro da academia, né, o período stalinista, né? Deixa eu ver aqui. Como os russos enxergam as liberdades democráticas? Tá. Você tem isso é uma pergunta também importante. Todas são, na verdade, né? Mas quando eu coloco importante aqui, porque ela é complexa, né? Você tem o que é liberdade democrática dentro do contexto ocidental e aqui. Obviamente, as pessoas são favoráveis a se expressarem publicamente, né? Poderem expressar as suas opiniões e divergências políticas, mas dentro do cenário atual não tem sido permitido, né? Elas se sentem acuadas. Ao mesmo tempo, muitas vezes a minha reflexão é que eu acho que falta uma espécie de articulação maior entre elas, né? Entre os grupos daqui. Dentro do mundo acadêmico, há uma distância, por exemplo, muito grande com o mundo do trabalho, né? Eu vejo isso, dificilmente eu vejo pessoas do mundo do mundo que estão, né? Cazaquistão e outros, em grande número nas universidades. Então, esses debates eu não vejo de uma maneira muito como nós estamos acostumados a ver, apesar de todas as limitações, né, que nós temos na América Latina, eu acho que na América Latina nós temos uma oportunidade muito maior hoje de debate, de crítica e de reflexão dentro do meio universitário, dentro dos sindicatos e de organização muito maior do que aqui, né? Então, assim, conversa com as pessoas, e claro, lembra, eu não fiz nenhum estudo estatístico, mas na conversa, no dia a dia, eu vejo as pessoas
muito favoráveis a criticar, a discutir, a debater. Mas eu não vejo esses espaços criados frequentemente também aqui. Eu percebo limites, assim, muito claros, que eu não vejo, apesar de todos os limites, apesar de todos os problemas, apesar de tudo que a gente vivencia no Brasil atualmente. O Fernando Mascarello, queria te perguntar, agora do Fernando, via de regra, o pessoal da área acadêmica, de arte, cinema, literatura, são muito liberais e ocidentalizados, ou tem consciência da sua identidade russa, da russofobia ocidental, ou das coisas juntas, talvez? Você tem várias tendências, né? Você tem pessoal que trabalha nessa parte, por exemplo, de antropologia visual e de cinema, né, mais voltado para a observação das comunidades locais, tem uma visão muito crítica, né, da situação política atual e de proteção da preservação desses grupos minoritários, de valorização deles e da forma como o Estado, não só agora, como através de toda a história russa, lida com esses povos, né? Então, eles têm e ao mesmo tempo eles têm uma questão de olhar para o que vem sendo produzido em outros países, né? Mesmo na América do Sul, né? Brasil, por exemplo, eles têm muito interesse em conhecer o que tem sido produzido na área de cinema e cultura no Brasil. Então, você tem, obviamente, o que eu noto, muitas vezes, isso gera certas vezes um afastamento, né? As pessoas se veem colocadas num balaio, né? Um balaio de gato, né? De que muitas vezes elas são críticas ao governo aqui, mas aí na hora que elas querem se expressar para fora, as pessoas não querem contato com elas porque elas estão dentro da Rússia. Assim, as pessoas ficam assim, mas o que eu posso fazer? Mesmo sendo crítica, eu não posso ter contato, não posso dialogar com outras pessoas. E isso é um dos problemas que eu acho que eles sentem. E isso eu estou falando das pessoas que são críticas, tá? Tanto, obviamente, as pessoas que são favoráveis vão ser contra isso, mas mesmo as pessoas que são críticas e que gostariam de canais de interlocução, gostariam de maior possibilidade de diálogo com outras universidades, com outras instituições, elas se sentem acuadas muitas vezes. Tanto que elas ficam meio com o pé atrás, assim, tá? Então, você tem esse problema, né, que eu acho que é a possibilidade de abertura para eles, né? Eu acho extremamente importante dialogar com os russos. Eu acho extremamente importante conversar com eles, principalmente dentro de instituições, né? Porque as pessoas vão estar ali, ali, porque elas são funcionários, servidores públicos, né? Muitas delas vão estar ali nas próximas décadas, e elas só querem canais de comunicação, de estabelecerem contatos, né? Agora, a Paula. Agradeço a aula, desejo uma boa temporada de pesquisa para você. Obrigado, Paula. Parabéns pela apresentação. O Rafael também agradeço. Arthur Barcelo, Arthur, acho que você já foi. A Maria Inês, também agradeço de registro. Obrigado, Maria Inês. E tenho que sair. Beijos. E a Dulce também. Muito obrigado a todos que Tobias, estão participando. Tobias, não, eu acho que porque nós marcamos de 2 horas mesmo a atividade, né? Então acho que nós estamos também chegando ao final. Tá legal, acho que o pessoal vai ver, várias pessoas têm outros compromissos. Eu mesmo tenho que agora entrar numa reunião sobre a reforma administrativa, cara. É um Sim, inferno. Obrigada, Tobias. Valeu, hein? Foi muito de bom. nada. Eu acho que Obrigado, eu que a gente podia agradecer, acho que foi uma coisa bem interessante, acho que mostra que as pessoas dão importância a esse tipo de discussão, né? Tem várias pessoas gostaram e tal. Então, não sei, se você quiser fazer o uso da palavra final aí para dar um fechamento, fica à vontade, cara. Não, eu acho, para colocar a palavra final, assim, como a gente fala, né, no Brasil, né, o Brasil não é para iniciantes, né? A Rússia também não é para iniciantes. A Rússia é um país complexo, é um país extremamente diverso, rico, na sua história, na sua cultura. Eu acho que a gente tem uma visão muito enviesada no Ocidente, né? No Ocidente, que eu digo, que é passada para nós no Ocidente, né? Para nós da América Latina, né? É uma visão muito limitada da sua complexidade.
Existem pessoas aqui que elas têm uma abertura de mundo muito importante. Claro que existem pessoas com um mundo muito restrito até, e muitas vezes vai até contra a linha de raciocínio, né? A gente imagina que às vezes uma pessoa que seria mais pró-Ocidente teria uma visão mais interessada pelo Brasil. Não, já encontrei pessoas que têm uma visão pró-Ocidente extremamente fechada para o Brasil, né? Sim, já vi expressões do tipo a cultura da América Latina, nós a suportamos. Já vi coisas assim, de pessoas que deveriam ser as mais abertas, né? Ou seja, a Rússia é complexa, tem pessoas extremamente interessantes que querem canais de comunicação, querem dialogar. Eu acho que a gente não pode fechar as portas para ela, né? A gente tem que permitir esse canal, estabelecer essas pontes, porque senão vai acontecer coisas. Por exemplo, a gente está, no nosso caso, no meu caso, lá no museu, que eu tenho lidado com nossos colegas, né? A gente está há anos, há décadas, sem traduzir as cartas do Lazar Segal, né, do russo para o português. E isso é falta de canais de comunicação que tem sido agora, né, dentro da atual presidência do IBRAM, dentro da diretoria do museu, né, esse canal com os russos tem se tentado estabelecer para conseguir fazer com que isso avance. Não fique só com eles, mas com outros, né, parceiros no Brasil, na Rússia, em outros locais. Eu acho que é extremamente importante termos esses canais com as pessoas do dia a dia, com os trabalhadores daqui, com os intelectuais daqui, com o mundo acadêmico, universitário, intelectual, do patrimônio também. É Ô, isso. Tobias, você fica até qual a previsão de você ficar mais quanto tempo? Até setembro do ano que vem, Ah, tem um mais um pouco. ano. Tem uma caminhada ainda. Acho que até lá nós vamos fazer outra atividade com você, então, cara. Não, pode, vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa para dizer. Eu cortei muita coisa de hoje. Sim. Poderia ter muito tema assim que a gente poderia debater. Tá bom, então, gente, podemos encerrar? Agradecendo o Tobias de novo, certo? Então, beleza, gente. Um abraço aí. Tá Obrigado, ok. Tobias. Até a Obrigado, próxima hein? aí. Até Até mais. mais, Tchau, gente. tchau. Tchau. Tá. Obrigada, Tobias. Boa sorte aí na Rússia. Até, Obrigado. até outro dia. Tchau.